Muito bem, senhores. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa pequena alta do Bitcoin hoje. O pessoal vem falando dessa alta e tal, né? Pô, tá subindo um monte, não sei o quê. Em relação a 7 dias, nada mudou, né? 1%, mercado lateral. Semana lateral, que a gente vem comentando, é o mesmo preço de uma semana atrás. Então, praticamente não mudou. Ethereum praticamente 0% aqui, ó, de variação. Então, o Ethereum também não mudou o preço desde que iniciou a semana. A expectativa realmente é essa, de que por mais que tenha alta hoje de curto prazo, é apenas uma alta para o mercado continuar o quê? Fazendo uma onda de baixa. Então a gente tem a expectativa de subir no curto prazo para depois continuar caindo. Por quê? Porque vários indicadores de curtíssimo prazo, de 5 minutos, 15 minutos, do preço, né? De 5 minutos estavam mostrando muito sobrevenda. Então é normal que o mercado ele puxe um pouco para cima, ele suba no curto prazo por poucos dias, para depois ali em outubro, metade de outubro em diante, ele continuar caindo, tá? Então, curtíssimo prazo o mercado tende a subir, só que tem um problema. Se a gente pegar o calendário econômico, que mexe, que altera bastante o preço, que modifica bastante o preço do Bitcoin e influencia diretamente o preço do Bitcoin, nós vamos ver o seguinte: hoje não tem nenhum dado de econômico interessante que poderia levar o preço a ter uma super alta ou uma super queda, tá? Não tem nada de influência. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo nada mais, nada menos do que uma busca de liquidez. O mercado sobe porque tem muitos apostadores de baixa com o liquid price muito próximos e ele sobe para liquidar esses apostadores de curtíssimo prazo, liquida e depois o mercado anda normalmente na lateralidade. Então, não só no gráfico como na parte econômica, o que me preocupa é amanhã vai sair o PIB trimestral, o Q2, que é o PIB mais importante, geralmente como referência do mercado para o segundo semestre. Então, o PIB dos Estados Unidos, se ele vir com uma projeção abaixo, né, ou seja, um valor abaixo do que a projeção, ou seja, abaixo de 2,2%, significa contração econômica, o mercado contrai e supostamente as criptomoedas derretem, tá? Se vir acima, o PIB mais forte também podem derreter. Por quê? Porque dentro do contexto, isso pode desencadear um aumento da inflação. Então, nos dois cenários, eu acho que vai vir tanto abaixo ou acima, ou mesmo neutro, mesmo na projeção, 2,2%, com um aquecimento econômico, eu acredito que o mercado vai reagir mal, ele vai reagir com queda, tá? Então amanhã, para mim, vai ser independente do que vai acontecer, para mim o mais importante é o balanço do Fed, tá? E o discurso do presidente do Banco Central americano. Geralmente o mercado ele anda numa direção oposta, uma direção contrária ao que todo mundo espera. Sai o discurso, sai o fato, sai a informação, depende do que ele for falar, as pessoas já vão lá e vão vender. Então, na minha opinião, isso aqui é um ensaio maravilhoso para o mercado subir num curto prazo para depois entregar mais queda, tá? Então a gente vai ter provavelmente queda ou engolimento da barra de alta de hoje, amanhã, ou outubro, tá? Eu acho que mais favorável que outubro vai ser outubro sangrante. Que outros anos foram setembro e novembro, e acho que só outubro de 2019 que teve uma sangria, se eu não me engano, depois de subir muito forte. E basicamente a gente teve, se eu não me engano, tá, pessoal? Não lembro agora se foi outubro de 2018 ou 2019. Enfim. E depois nós vamos ter o PCE, que é o principal dado de inflação que o Banco Central americano utiliza como referência para continuar a aumentar a taxa de juros ou não. Então, se a inflação vir acima da projeção de 3,9%, o mercado derrete, tá? Se vir abaixo, pode ser que o mercado se empolgue um pouco, traga mais alta por um período X de tempo, mas na minha opinião, no gráfico eu já consigo estabelecer para vocês qual é o principal alvo aí do Smart Money. Eu fiquei durante 1h30 antes de eu abrir a live estudando o movimento do preço para trazer de barbada aí para vocês. O grande detalhe, pessoal, é o M2, né? O quanto de liquidez tem em circulação. Entendo que quando nós estamos em bull market, né, nós temos uma impressão maior de dólares, né, no mundo todo. Então, aqui nós temos a métrica de 100 trilhões de dólares, que ainda nunca foi... O planeta ainda não chegou nessa liquidez, mas vai chegar, tá? À medida que a gente vai
produzindo mais à medida que o mundo cada vez mais fica globalizado e conectado, e China faz importações e exportações, Estados Unidos importações e exportações, e os países dependem cada vez mais um do outro, nós temos basicamente uma continuação da base monetária global. Essa base monetária global é a quantidade de dólares em circulação no mundo inteiro. Aqui nós temos, por exemplo, 90 trilhões atualmente, tá? Então nós estamos em 90 trilhões de dólares, né? Estamos falando em trilhões, né? E quando a gente tem uma queda desses trilhões, ou seja, quando cai 2, 3, 4 trilhões, lembrando que é muitos trilhões, né? Que são muitos bilhões para ser um trilhão, nós temos basicamente uma queda, né? Uma redução. E geralmente os bear markets eles acabam acontecendo justamente quando a liquidez diminui. Então, quando a liquidez diminui, nós temos mais quedas pela frente, né? Nos outros bear markets, a gente teve também queda de liquidez global. Com a queda de liquidez global, Bitcoin caiu de valor, né? Caiu de preço, tá? Recentemente, com o apertamento quantitativo provocado pelo Banco Central americano, em março do ano passado, nós tivemos essa queda de liquidez. Um respiro de liquidez foi feito através aí da janela de tempo, da abertura de janela de empréstimo que aconteceu em março desse ano, e agora novamente estamos derretendo aos pouquinhos aqui a liquidez global. Mas a tendência é que ela continue em tendência de alta, né? Ou seja, daqui a um ano, provavelmente ele vai voltar a subir. Só que contração econômica é falta de liquidez, ausência de bull market, tá? Então não vai ter bull market esse ano, isso é certeza. E basicamente não tenham medo de perder uma possível alta agora, porque não vai acontecer uma alta muito forte. Se for alta, é uma alta de correção para o mercado continuar caindo, tá? Porque muita gente já se preocupa hoje, né? Falando assim, nossa, o mercado está subindo e eu estou com medo de ficar de fora. Então não fica de fora, tá? Com medo de ficar de fora com o preço atual que já está interessante? Vai comprando aos pouquinhos. Uma vez por semana, no final de semana vai comprando aí, ou separa um valor do seu trabalho, vê quanto sobra no final do mês. Sobrou R$200, vai lá, compra R$200 em BTC, tá? Ah, sobrou R$500, compra lá R$500 em BTC uma vez por mês. Comece com o que você tem. Não se preocupe em, eu gostaria de ter muito mais para comprar muito mais. Cara, comece com o que você tem, que você já vai mudar de patamar. Não vai ficar multimilionário, mas você já vai entender a dinâmica de como é importante ter paciência e controle emocional no momento que a gente está vivendo, tá? E aqui nós temos o High Yield Credit, tá? O que é o High Yield Credit? Então, basicamente, esse crédito de alto retorno, né? Ele geralmente corrobora com o preço do Bitcoin em encontrar fundo ou fase de depressão. Então, em outras fases de depressão, baseado no comportamento de investidores institucionais que prezam por investir em alto risco ou em crédito de alto retorno, nós temos basicamente um histórico de que quando nós temos uma baixíssima quantidade de pessoas querendo arriscar, essa é a melhor fase de entrar. Então, outras vezes, né, em outros fundos do Bitcoin, nós tivemos uma aproximação de quase 0% de investidores querendo assumir riscos de alto rendimento, que é a fase que nós estamos. E essa é a fase mais longa que estamos passando. Então, provavelmente, depois, percebam que aqui embaixo tem um triângulo simétrico, né? Se eu traçar uma linha aqui embaixo e traçar uma linha aqui em cima, temos uma tendência a continuar caindo um pouquinho mais. Então, esse final de ano provavelmente vai ser uma das últimas oportunidades de comprar Bitcoin a $26.000, a $22.000, a $19.000. Então, não espere o momento perfeito para comprar Bitcoin. Já é o momento de comprar Bitcoin, nos preços atuais. Porque entendam que, mesmo com a redução de liquidez, percebam como o Bitcoin não está caindo junto com a liquidez global. Ele está se mantendo, ou seja, já tem escassez suficiente de Bitcoin para produzir um platô, um fundo, né? Um preço que ele não caia mais muito do que isso. Então, realmente, eu comento sobre os 12 mil, mas os 12 mil seria dentro de um cenário de recessão ou de crash iminente, que eu acho que vai acontecer. Agora, o fundo para mim do Bitcoin é entre $19.800 e $22.800, tá? O fundo verdadeiro do Bitcoin, na minha opinião, é $19.800
a 22 mil dólares e 800. Nessa região, nesse patamar, eu já acho muito interessante esse preço para o longo prazo, tá? E quanto está o preço do Bitcoin hoje? 26 mil. Então ele não está muito distante daquilo que eu acho que vai ser o fundo mais interessante do BTC. Por isso que é mais importante você ir comprando aos poucos do que ficar de fora, certo? Porque você já está plantando agora no momento presente assimetrias, né? A capacidade de você colocar R$ 500 ali por mês e daqui a 2, 3 anos, cada R$ 500 que você colocou no mês, você retorna 2.500. Aí eu te pergunto, qual é o investimento que te traz 5 vezes o retorno em 3 anos? Por mais que o Bitcoin já cresceu bastante. É muito difícil você achar uma ação de uma empresa que consiga dobrar de valor, né? Agora, em cripto é muito normal você conseguir dobrar de valor porque nós estamos lidando com volatilidades. E a riqueza ela vive na volatilidade, nos altos e baixos. Saiba sobreviver e tira retorno do baixo, da baixa, e principalmente isso inclui os eventos que acontecem na tua vida, para que elas te impulsionem, para que a baixa, para que a sobrevivência na baixa te impulsione para você viver uma alta lá na frente. Basta você conseguir sobreviver o suficiente para viver isso, né? Então isso não só reflete na forma como acontece o nosso batimento cardíaco, que sai de uma lateralidade, cai, depois ele sobe, depois ele vai e volta para a lateralidade. Então, tudo é assim na vida, tá? E aí, basicamente, utilize sempre a fase de depressão para se tornar uma pessoa mais forte e também para tornar a tua riqueza mais forte, mais consistente também. Porque o que torna a pessoa rica não é a quantidade de valor monetário que você tem na tua conta bancária. O que te torna rico é a capacidade que você tem de se beneficiar da volatilidade. No fim das contas, meu canal ele é muito mais sobre volatilidade, aprender a lidar com a volatilidade e aprender e ter a liberdade através da volatilidade do que um canal sobre criptomoedas, tá? Então, basicamente, nós temos isso.